Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Segunda, momento destinado aqui no canal toda segunda-feira por volta das 19 horas para estar falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. E nessa segunda, dia 24 do mês 3, vamos estar seguindo com as apresentações das equipes participantes dessa Série B de 2025 com os representantes da região sul. Temos 6, Atlético Paranaense, Operário, também temos o Criciúma, já abrindo aqui a arte para vocês, Chapecoense, Coritiba e Avaí também. Para quem não acompanhou nas semanas anteriores, eu já falei sobre as equipes da região Norte e Nordeste, também sobre as equipes da região Centro-Oeste e Sudeste. Falta apenas essas 6 equipes, aqui restam apenas essas 6 equipes. Na próxima segunda-feira, que antecede o início da Série B, Série B que já tem a tabela detalhada para as 3 primeiras rodadas, inclusive nesse domingo eu disponibilizei isso para vocês. Vou deixar o card aqui disponível se você não pôde acompanhar. No próximo dia 31, vamos estar falando sobre, vamos estar fazendo um tier list, quem deve estar brigando pelo quê, o que eu espero para essa Série B de 2025, candidatos ao título, candidatos ao acesso e luta contra o rebaixamento também. Durante esse vídeo fique à vontade para comentar aqui abaixo, se você discordar de algum ponto que eu estiver trazendo, de apresentações dessas 6 equipes, pode comentar. Deixa o joinha também, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Lembrando, o Papo de Segunda ele é fixo às 19 horas da segunda-feira, mas durante os outros dias da semana estou sempre trazendo também atualizações sobre as equipes da Série B. Inclusive, acho que nessa última semana, apenas terça-feira eu não falei sobre a Série B, todos os outros dias eu tive atualizações por aqui. E também já trazendo uma atualização desse domingo, ao que tudo indica, Jair Ventura não deve seguir no comando técnico do Goiás. Goiás que é finalista da Copa Verde, mas terminou caindo no Campeonato Goiano, não é finalista do Campeonato Goiano. E ao que tudo indica, o Wagner Mancini deve ser o novo treinador do Goiás. Mas bora seguir aqui com as apresentações dessas 6 equipes, começando com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que tem o comando técnico do Barbieri até o momento. Se teve com a eliminação na semifinal do campeonato estadual para o Maringá dentro de casa, na Liga Arena. Foi muitos boatos de que talvez o Barbieri não seguisse no comando técnico, inclusive circulou o nome do Diniz, circulou o nome do Thiago Nunes, mas até o momento o Barbieri segue no comando técnico do Atlético. Um Atlético que está na terceira fase da Copa do Brasil, conseguiu avançar nas 2 primeiras fases e apesar da queda no estadual na semifinal, foi um Atlético que teve um bom aproveitamento inicial na temporada, 64%, rebaixado na última Série A do Campeonato Brasileiro. Traz alguns bons nomes para essa temporada de 2025. Tem o Mikael, conta com o retorno do Santos, mas a tendência é de um Mikael ser o titular, vem sendo o titular, um goleiro mais jovem que traz também uma valorização de um possível retorno financeiro para o clube. Então tem o Mikael, o Santos como retorno, tem o Léo como um dos investimentos para a linha defensiva, aquele mesmo ex-Vasco, o meio de campo, e aqui são destaques, tá pessoal? Não quer dizer que eles vão atuar juntos, acho muito difícil, inclusive, os 3 atuarem juntos. Patrick, Juliano, ex-Santos, e tem também a figura do Zapelli. Luiz Fernando como um atacante de lado de muita aceleração, até o momento a permanência do Mastriani, e tem também a figura do Arriagada, né, mais uma possibilidade de ataque, de comando de ataque, além do nome do Matheus Babi, que segue na temporada, que segue com a camisa do Atlético Paranaense. Então esses são os destaques. O Arriagada é o chileno Arriagada, então tá aqui. Mastriani, tiveram vários boatos de que ele poderia sair, mas até o momento segue na equipe paranaense. Acho que tem, entre todas as equipes que eu trouxe de apresentação até aqui, das outras regiões, tá entre um dos melhores elencos, ao lado de Goiás, ao lado de Novo Horizontino, ao lado também do Atlético Goianiense. Tem um dos melhores times de fator elenco, a equipe do Atlético. Vamos seguir aqui com as apresentações. Confesso que não sei muito o que esperar se o Atlético Paranaense seguir com o Barbieri.
Barbieri, que estava no futebol mexicano, no último trabalho no Brasil não conseguiu entregar muito, que foi no Vasco. Ele teve até uma boa passagem pelo Bragantino, mas no América não foi bem. No CSA também não foi bem. E agora vai tentar esse movimento aqui no Atlético Paranaense, mas o fato é que sentiu, tá? Com a eliminação na semifinal para o Maringá na Copa, na semifinal do estadual. Seguindo aqui com as apresentações, falando do Coritiba. Coritiba de Mozart, eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense para o Maringá também. Maringá que vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, fazendo estrago com as duas grandes forças do Paraná. Então caiu na semifinal da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil não, do Campeonato Paranaense. Na Copa do Brasil caiu na primeira fase para o Ceilândia nos pênaltis. Tem 52% de aproveitamento nessa temporada e tem a aposta no nome do Mozart. Mozart, que foi o técnico do acesso do Mirassol, que antes do acesso do Mirassol ele já vinha tendo bons trabalhos na Série B e que vai ter essa responsabilidade de fazer com que o 2025 do Coritiba na segunda divisão do Brasileiro seja melhor do que 2024, o que não é tão difícil. Temporada passada o Coritiba terminou a Série B na 12ª colocação. Olhando o elenco do Coritiba, trazendo alguns destaques. Tem o Morisco como um dos grandes goleiros da Série B, tem a figura do Moledo. E aqui, esses três zagueiros eu trouxe muito a partir do currículo, tá? Porque não estão a nível de desempenho, de sequência de atuação, nenhum deles está atuando muito. Tem o Thalisson como um destaque um pouco maior. Mas eu trouxe o nome do Moledo, ex-internacional, como um destaque, 37 anos. Tem o Bruno Melo também, ex-Goiás, ex-Fortaleza, forte no jogo aéreo. E tem o Maicon, ex-Vasco, que faz parte desse elenco do Coritiba. Meio de campo tem a figura do Giovani, como um dos bons nomes, que acompanha o Mozart desde o CSA. O CSA e Novo Horizontino, o Giovani também esteve... Novo Horizontino, na verdade, acompanhou o Mozart no CSA e no Mirassol não. Ele estava no Novo Horizontino, teve uma boa campanha no Novo Horizontino, aliás. Felipe Machado, meias centrais, Felipe Machado ex-Cruzeiro. Bom controle de posse de bola, né? Também gera algum poder defensivo. Tem o Depena, ex-Internacional e ex-Bahia, meia atacante, bom jogador, uma boa contratação do Coritiba. Tem o Lucas Ronier, jogador da base do próprio clube paranaense, atacante de lado, acredito que tem 20 anos, um dos bons destaques. Tem o Coutinho, ex-Sport, fez parte da campanha de acesso do Sport para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, apesar de muitas contestações em relação a desempenho técnico, mas trago como um destaque, assim como o nome do Everaldo, né? Everaldo que ficou muito... Na verdade não chegou a ficar famoso, né? Mas no ponto do rebaixamento do América em 2023, ele soltou a frase do "e daí se cair". 2024 ele estava no Vitória e agora vai para a Série B com o Coritiba. Atacante de lado, de boa aceleração, passe bom nem tanto, finalização nem tanto. Tem muita velocidade, não muito mais do que isso. E tem um destaque aqui para a figura do Rafinha, que retornou ao Coritiba, a equipe em que ele foi revelado, mas teve aquele caso de ir à Alemanha, falando sobre alguma condição judicial, mas depois se viu o Rafinha jogando entre os ex-atletas do Bayern de Munique, né, num evento festivo do Bayern de Munique, e aí houve a saída do Rafinha da equipe paranaense. Mas está entre um dos bons elencos da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos seguir aqui com mais uma equipe paranaense, com o Operário. O Operário que é finalista do Campeonato Paranaense, chegou à grande decisão, inclusive empatou o jogo de ida diante do Maringá. No momento que eu estou gravando esse vídeo não houve o segundo jogo da final. Na Copa do Brasil está na terceira fase da competição, conseguiu chegar à terceira fase da Copa do Brasil, 59% de aproveitamento. Na temporada passada, com um grande trabalho do Guanais, ficou na 7ª colocação da Série B. Guanais terminou saindo. Guanais que foi para o Atlético Goianiense, não se deu bem por lá,
terminou indo para o Mirassol. O Guanais vai treinar o Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro. E tem o Bruno Pivetti que teve bons trabalhos no Tombense, na equipe do interior de Minas. Teve outros trabalhos também, passou pelo Náutico, passou pelo CSA, com não muito destaque. Acho que é uma boa aposta. Acho que o grande ponto é o Bruno Pivetti, ele teve um bom trabalho no Tombense. Nos outros trabalhos que ele teve, ele não conseguiu entregar muito a partir do que era ofertado para ele em relação ao elenco, do que propriamente ao trabalho do treinador. Acho que está entre uma das boas apostas o nome do Bruno Pivetti. Que no elenco tem como destaques o nome do Índio, acho que é a 5ª temporada ou 4ª temporada do Índio no Operário, volante, meia central. Tem o Fran Sérgio também, Fran Sérgio que teve uma passagem pelo futebol português e também teve uma passagem pelo Coritiba, Braga e Marítimo de Portugal, meia central, com experiência, tanto para gerar poder defensivo também como para gerar poder com posse de bola. Talvez o fator intensidade não seja um ponto alto dele. Tem o nome do Bosquilha como o 10, Bosquilha que nessa temporada tem 5 gols e 2 assistências, ex-Coritiba também, ex-Inter, passou pelo futebol francês, então um dos bons destaques. Tem a figura do Alano, como nome experiente de altos e baixos na carreira. O Alano ele teve muitos pontos irregulares, passagem pelo Goiás, Criciúma, Bahia e CSA. E o nome do Minhotti, né? O Minhotti com uma base muito forte, acho que passou pelo Atlético Paranaense, inclusive, e no Atlético Paranaense ele foi emprestado ao Bahia, foi o centroavante do Bahia, acho que de 2023, não se deu muito bem por lá. E nesse início de trajetória dele pelo Operário, o Minhotti vem conseguindo desempenhar bem. 3 gols marcados, é o centroavante do Operário para a temporada. Boa aposta também aqui no Minhotti, ainda é jovem, ainda tem intensidade. Olhando para o Criciúma, uma das equipes rebaixadas à Série B do Campeonato Brasileiro na última temporada. Antes de dar sequência, reforçar o pedido de joinha, se inscreve no canal e compartilha o link. Isso faz com que eu traga ainda mais conteúdos como esse por aqui. Dá trabalho para fazer, hein, pessoal? Então, se está curtindo, deixa o like. Seguindo aqui com o Criciúma, eliminado nas quartas de final do Campeonato Estadual. Copa do Brasil chegou até a 3ª fase. Teve o ponto de ser um Criciúma... Teve o ponto de ser um Criciúma com 64% de aproveitamento e um Criciúma que um dos principais pontos a ser destacado é o comando técnico. Zé Ricardo, depois da era Tencard, né, que teve muito sucesso com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, com um bom início de Campeonato Brasileiro. Tencard não é mais o técnico do Criciúma, agora tem o nome do Zé Ricardo como o comandante. Criciúma que tem bons nomes, Kaique no gol, um Kaique que é muito de altos e baixos, né? Um Kaique que faz, assim como ele é muito capaz de fazer grandes atuações, grandes defesas, ele também tem alguns pontos de bizarrices também. Tem o Marcelo Hermes como um lateral esquerdo, um dos bons laterais esquerdos da Série B. O Castan como uma das peças de liderança, também bom nome para a zaga. Felipe Mateus, Diego Gonçalves, ex-Juventude. Tem também o nome do Neto Pessoa que teve uma boa passagem pelo Vila Nova. E o Eric Popó, são 2 possibilidades aqui de centroavantes. A briga pela 9 tem esses 2 nomes. Então tá aqui os destaques do Criciúma, seguindo para Chapecoense que foi vice-campeã estadual com muita polêmica na grande decisão. Teve vários conflitos também pós apito final. Não participou da Copa do Brasil de 2025, 49% de aproveitamento no ano e foi a 15ª colocada da Série B da temporada passada, lutou contra o rebaixamento até o final. Tem nessa temporada o comando do Dalpozo, do experiente Dalpozo, e no elenco tem o Eduardo Doma, o Gabriel Inocêncio, ex-Juventude, passagem pelo Ceará também,
o Eduardo Persson, Giovanni Augusto, acho que sobra como a principal peça técnica desse grupo da Chapecoense, e o Mário Sérgio, que teve uma boa passagem pelo Paysandu no ano do acesso do Paysandu à Série B do Campeonato Brasileiro, foi 2023. Então tá aqui alguns dos destaques da Chapecoense. Acredito que, avaliando o elenco geral da Chapecoense, falta fôlego. Eu fiz essa observação em relação ao Botafogo de Ribeirão Preto. Eu vejo algumas semelhanças, apesar de ter ido bem no campeonato estadual, né? Aproveitamento nem tanto, mas chegou à grande decisão e foi competitivo diante do Avaí, mas se tem um ponto de ser uma Chapecoense que, olhando para o elenco, me preocupa bastante. Eu entendo que é uma Chapecoense que deve lutar, apesar de ter sido finalista estadual, deve lutar contra o rebaixamento. Mas isso eu vou falar no tier list, destacando cada equipe. Seguindo aqui, falando do Avaí. Avaí campeão estadual, campeão catarinense, não participou da Copa do Brasil, terminou em 2024 na 10ª posição e tem o nome do Enderson Moreira no comando técnico, experiente Enderson Moreira. 2 títulos de Série B, ele teve um com certeza em 2017 com o América, e acredito que ele foi campeão também. Deixa eu não falar, para não estar falando besteira, mas eu acredito que ele foi campeão também com o Goiás, campeão da Série B com o Goiás um pouco antes. Acho que um bom treinador, acho que é um principal trunfo do Avaí é o comando técnico. Acho que dá uma olhada aqui, ó. Teve 3 títulos, na verdade, de Série B. Olhando aqui os títulos que ele teve, deixa eu dar uma puxada para detalhar um pouco melhor. Ele foi campeão da Série B em 2017, em 2021 e em 2012. Em 2021, eu acredito que ele participou do título. 2021 foi pelo Botafogo, né? Realmente. Então, 3 títulos da Série B tem a figura do Enderson Moreira. Acho que é um dos principais trunfos do Avaí, tá? Olhando inclusive já o elenco do Avaí, que tem bons nomes, tem o César como um bom goleiro, tem o Eduardo Brock voltando ao futebol brasileiro depois de 2 temporadas no Paraguai, tem o Marquinhos Gabriel, ex-Corinthians e ex-Criciúma, como um dos bons nomes do meio de campo. A linha de frente do Avaí também ela é bem municiada, Aleph Manga, Igor, Love, Kleber. Acho que traz alguma preocupação o meio de campo do Avaí, mas ainda assim eu vejo... Tem o nome do Ronaldo Henrique ainda no elenco, mas ele não atuou em 2025. Tem o nome do Zé Ricardo como uma boa peça de contenção, de marcação, mas eu acredito que o principal trunfo do Avaí está no nome do comando técnico, está no nome do Enderson Moreira. Acredito que vai ter uma temporada melhor do que 2024 com a modesta 10ª posição. Acredito que vai estar brigando um pouco mais em cima, mas acredito que pode faltar fôlego na luta pelo acesso. Então tá aí a apresentação dessas 6 equipes. Lembrando, no canal já tem disponível também as outras 14 equipes divididas em blocos por região. Você pode ficar à vontade para acompanhar também. Na próxima semana vou estar destrinchando um pouco mais as brigas, quem deve estar lutando contra o rebaixamento, quem deve estar lutando pelo acesso e pelo título da Série B. Entendo que, olhando para essas 6 equipes da região sul, 2 delas chegam, 2 a 3 chegam para lutar forte pelo acesso. Uma que pode estar preocupando quanto ao rebaixamento, que eu já até falei durante o vídeo, e acredito que 2 devem ficar numa região um pouco mais intermediária. Deixa um pouco da sua expectativa, se inscreve no canal, deixa o joinha também. Lembrando, já tem pontos de informação sobre a tabela detalhada da Série B para as 3 primeiras rodadas, ainda sem informação sobre transmissão. Fique à vontade para acompanhar os outros conteúdos disponíveis aqui no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima.